Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaslimsanté.com.br. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Talk com Gabi. Abrindo o mês de fevereiro com muito conteúdo bacana, pensando especialmente em você. Aliás, o que vocês gostariam de me ouvir falando aqui? Estética, dicas, cursos, entrevistas, administração, maternidade, lifestyle. Quem me segue no Instagram sabe que eu abordo todos esses aspectos da vida, então... Por favor, me digam o que vocês gostariam de me ver falando aqui. Para isso, é só me adicionar lá no Instagram, @doutora-Gabriela-Silveira, e sugerir. Hoje falarei sobre um dos assuntos que mais repercutiram nos meus stories no ano passado e também esse ano, nesse início aí de ano, sobre dicas e apontamentos como administrar uma clínica, como iniciar o negócio, como começar, como fazer o projeto render, enfim... Todas essas questões que eu acabei vivendo na prática durante todos os anos, de experiência como biomédica, como empreendedora e que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês, porque eu sei que muitas vezes a gente começa sem auxílio nenhum, sem saber mesmo por onde começar, e o que eu posso dizer para vocês é que nesses anos todos eu errei muito para agora conseguir acertar. Então o que eu vou dividir aqui com vocês é muito do que eu realmente vivi. Então eu vou contar sobre esses erros para que vocês não cometam esses erros, mas eu já vou dizer para vocês que eu recomendo que todo biomédico, farmacêutico, todo profissional injetor da estética, todo profissional que tenha clínica, que tenha negócio, independente de você ter o seu negócio na estética ou não, se você vai abrir um negócio, você precisa entender sobre gestão. Não adianta você só ter um produto bom, não adianta você saber vender o seu produto se você não tem gestão do seu negócio. Se você não gerir o seu negócio muito bem, você com certeza não vai conseguir crescer. Então vamos lá. Eu abri uma pergunta lá no Instagram, onde vocês me mandaram lá várias questões e eu vou selecionar algumas dessas questões para poder falar aqui para vocês, para a gente eternizar mesmo esse conteúdo, para toda hora que você sentir alguma dúvida, você ouvir novamente esse podcast. Então, a primeira pergunta: mudei para uma cidade onde não conheço ninguém, como faço para atrair clientes? Eu sempre comento sobre isso no meu Instagram, inclusive, que é onde eu tô ali todos os dias compartilhando, sobre a minha vida. E eu acho muito importante que você tenha em mente que você vende o seu produto, você atrai os seus clientes, ou o seu paciente quando você passa segurança para quem vai consumir aquilo, Então, se você mudou para uma cidade onde você não conhece ninguém, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer pessoas. Onde você pode conhecer pessoas? Você conhece pessoas na academia, você conhece pessoas num salão, e você conhece pessoas no comércio ali em geral. Então, você pode ir de porta em porta na sua cidade, por exemplo, levando ali um cartão, levando um panfleto, um folder, mostrando tudo que você faz, conversando com os donos desse comércio. Para quem não sabe, eu comecei no interior, gente, numa cidade onde também ninguém me conhecia, e eu fiz isso, tá? Foi muito bom, porque conforme eu ia conhecendo as pessoas comentavam sobre mim, e cidade pequena acaba que é muito mais fácil de todo mundo saber de você, porque todo mundo conhece todo mundo. Então eu fazia isso, eu me apresentava: olha, eu sou a Gabriela, eu tô abrindo aqui uma clínica, eu sou biomédica. Aí já vinha aquela pergunta naquela época: biomédico, mas o que biomédico faz? Então eu já explicava, ali eu já tava com aquele panfleto colocando: olha, eu faço botox, eu faço preenchimento, eu faço isso, eu faço aquilo. Dá uma passadinha lá no meu consultório, na época era um consultório, não era uma clínica, eu comecei com um consultório.
dentro de uma clínica onde já tinham vários outros profissionais. Então isso foi muito bom, porque o que acontece? Aqueles profissionais que estavam ali eram ótimos profissionais conhecidos na cidade, e eles mesmos acabavam me indicando para as outras pessoas. Então, não tem segredo, você está numa cidade onde você não conhece ninguém, você tem que dar um jeito de conhecer as pessoas, para que você comece o seu trabalho ali e para que essas pessoas te indiquem. E como que você vai fazer para que essas pessoas que você acabou de conhecer terem interesse no seu trabalho, para elas se transformarem ali nos seus pacientes? Você pode utilizar a ferramenta do Instagram, que eu sempre comento que é algo gratuito, você não paga, tá aí no seu celular, é só você saber utilizar. Então você pode pegar conteúdos onde você vai tocar nas feridas de quem te segue. Então você não vai pegar o seu story ou o seu IGTV, um vídeo ali que você vai fazer para falar de radiofrequência, para falar de botox. Você tem que saber pegar nas palavras que a pessoa se olha no espelho e ela se incomoda com uma disfunção estética. Por exemplo, eu me olho no espelho e eu estou com uma ruga ao redor dos olhos. E aí naquele dia eu abri ali o seu Instagram e te vi num vídeo falando sobre essas rugas. Quando você termina de falar sobre as rugas, é que você vai falar para a pessoa o que ela pode fazer para resolver aquele problema. Eu vejo muitos profissionais focando em falar do que vai fazer para resolver, mas esquece de explicar para as pessoas como que aquela ruga chegou até ali. Então, quando você faz esse caminho nos vídeos, você começa a pegar a confiança de quem está te seguindo e assim você consegue transformar essas pessoas que você conheceu em pacientes. Então, parece fácil, mas não é, e por isso eu acho que no início a gente tem que ter muita paciência. Então, a próxima pergunta aqui, da Fernanda. Vale a pena comprar um imóvel para fazer a clínica ou melhor em sala comercial? Olha, Fernanda, eu acho muito melhor que você inicie, né, o seu processo em sala comercial, porque quando a gente começa de baixo. Então, se você aluga uma sala dentro de um espaço multiprofissional, lembra que eu falei que é muito mais fácil você conseguir clientes ali, porque ali você já tem um número, né, de pessoas entrando todos os dias, então é muito mais fácil de você conseguir ficar conhecida naquele lugar e atrair ali clientes. Mas se você não for para um espaço como esse, você tendo o seu consultório, você tem a possibilidade de, quando você crescer, você alugar algo maior. Então, muitas vezes, quando você compra um espaço, é claro que isso tudo depende também da sua cidade, né? Mas quando você compra um espaço, você acaba limitando aquele espaço, né? Então, a não ser que já seja um lugar muito grande, que não vai fazer falta esse dinheiro para você. Então, você pode comprar um lugar grande e que você já abre esse negócio grande. Mas aí o que eu falo para você é o seguinte, eu já tive essa experiência, tá? Um lugar grande é legal? É legal. Mas o lugar grande, ele vai gastar muito mais. E quando a gente não começa ganhando muito. Então, você tem que ter também um caixa para poder manter isso. Porque vai ter mês que você vai ganhar e vai ter mês que você não vai ganhar. Então, pensa nisso para ver o que é melhor para você. Agora a pergunta aqui da Fernanda Borges. Para quem está começando, qual seria a quantidade ideal de estoque de produto na clínica? Gente, pensa sempre o seguinte, estoque de produto é dinheiro parado. É melhor esse dinheiro estar na sua conta, no investimento, do que ele estar parado, tá? Mais uma vez eu digo, o paciente ele não quer ver a quantidade de produtos que você tem no seu armário. O paciente ele quer resultado, então ele quer passar com você e ele quer ter resultado. Eu vejo que muitas pessoas ficam mostrando estoque e você está mostrando, na verdade, para outros profissionais, porque o paciente mesmo ele não está interessado na quantidade de toxina botulínica que você tem guardada dentro da sua geladeira. Então você tem que ter aquilo que você vai utilizar, até porque os produtos vencem, tá? Então, é legal você ter um estoque, é legal você comprar uma quantidade a mais quando o seu fornecedor fornece, né, um desconto para aquela compra, mas contanto que você tenha aquela saída. Se você começou a atender agora, por exemplo, quem começou a atender agora vai ter às vezes um botox hoje e não sabe quando vai ter o próximo. Muitas vezes é assim, eu quando comecei era assim, eu fazia um botox hoje e eu não sabia quando eu ia fazer o próximo botox, né, porque eu não tinha ainda aquela clientela.
Então, o que acontece? Se eu comprasse ali um monte de toxina botulínica, que a gente sabe que é um produto caro, né, que é o Botox, eu ia ficar com a minha geladeira cheia de toxina, mas sem paciente para atender. E aí, o que acontece? Se eu tivesse depois dificuldade para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar a água, para pagar tudo que tem que pagar, né, para pagar contador, muitas vezes você fica com um estoque grande, mas sem dinheiro no caixa. Então, você tem que avaliar isso. Dá para fazer o estoque e continuar com dinheiro no caixa? Dá para fazer estoque, a hora que acontecer alguma coisa, você tem dinheiro para segurar as pontas? Então faça um estoque. Não dá? Então tenha um estoque reduzido somente para a quantidade de pacientes que você sabe que você vai conseguir. Gostaria de saber como definir o seu salário e os valores dos procedimentos. Gente, é o seguinte, eu contei já até também essa história para vocês, que quando eu comecei eu fiquei um bom tempo sem tirar o meu salário. Então, eu não tirava nada do meu salário, eu gastava o mínimo possível mesmo, né? E eu fui tirar o meu salário quando eu percebi que o meu negócio estava estável. O que é um negócio estável? É o que eu falei. Quando eu comecei, isso é muito comum entre vários profissionais, eu comecei e aí no primeiro mês que eu comecei, como na cidade que eu comecei não tinha muita gente que fazia a mesma coisa que eu fazia, já foi um mês bom. E aí o segundo mês foi um mês melhor ainda, o terceiro mês foi melhor ainda, até que eu falei assim, nossa, esse negócio dá dinheiro, né? Tô no negócio certo. Até que chegou o inverno. Quando chegou o inverno, as crianças tiram férias, né? Então, as mães já não têm mais tanto tempo de ficar fazendo procedimento estético. Até porque no meu início, eu conseguia vender muito bem corporal, mas facial não. Eu tinha essa dificuldade, até porque são preços mais altos e tudo mais. E eu estava numa cidade do interior, onde as pessoas buscavam mais tratamento corporal, não buscavam tanto tratamento facial, né? Depois isso foi mudando. Então, o que aconteceu? Ali naquele mês de julho, as pessoas não compraram da mesma forma. Então, eu falei, nossa, em junho eu já entrei numa crise, em julho continuou, em agosto o pessoal está naquele processo de voltar, então volta mesmo em setembro. É a mesma coisa agora de janeiro. Dezembro é um mês ótimo para quem tem clínica de estética, mas janeiro é um mês muito difícil. Por quê? Porque todo mundo está atolado de conta para pagar. Então, não é o momento que muitas vezes algumas pessoas vão fechar procedimentos estéticos. Então, janeiro é um mês de maior dificuldade. Então, o que eu acho interessante? Quando você for definir o seu salário, você tem que definir o salário de forma que você não fique deslumbrado com o que às vezes você consegue ganhar no mês, porque você não sabe se no próximo mês você vai ganhar aquilo também, tá? Então você vai ter mês que você vai ganhar 10 mil, você vai ter mês que você vai ganhar 50, você vai ter mês que você vai ganhar 100, não sei, depende de onde você tá e de quantos anos você tá aí na área. Mas existe essa diferença, sendo que as contas, elas ficam iguais. Então, o aluguel é o mesmo valor, o condomínio é o mesmo valor. Então, para definir o seu salário, você tem que definir dessa forma. Uma dica que eu dou para você é o seguinte, se você definir que você vai tirar, por exemplo, 5 mil por mês, 4 mil por mês, não importa se você ganhou absurdamente em um mês naquele ano, você não aumenta o seu salário. Aquilo que você estipulou, você vai seguir. O que você tem que fazer? Você tem que entender a primeira coisa. O caixa da clínica, ele não se confunde com a sua conta física, tá? Então, muitas pessoas também me perguntaram isso no Instagram. Gabi, como que eu faço isso? É simples. Aquilo que entra na clínica não é seu dinheiro, é da clínica, é do consultório, é da empresa que você tem. Então, eu tenho a Gabriela física e a Gabriela empresa clínica. O que entra no caixa da clínica é da clínica. Ai, mas está sobrando dinheiro. Ótimo, seu negócio está crescendo. Então, ele tem que ter dinheiro no caixa. Aconteceu alguma coisa, né, como a própria pandemia. As clínicas que sobreviveram eram clínicas que tinham dinheiro no caixa. Clínica que não tinha dinheiro no caixa e que a pessoa muitas vezes confundia a vida pessoal com vida profissional, faliu. Então, não é porque a clínica deu mais esse mês que eu posso ir no shopping e comprar tudo que eu vejo pela frente. Não, meu salário continua o mesmo. Ótimo que a clínica deu mais dinheiro. Então, ela tem a possibilidade de crescimento, tá? De expansão, de muitas vezes contratar mais funcionários para ela ganhar cada vez mais dinheiro, para ela ter cada vez mais retorno. E com relação aos valores dos procedimentos, que também essa pessoa me perguntou. O valor que você cobra, né, o preço que você cobra,
ele vai incluir os custos para a realização daquele procedimento. Então, vamos supor, um preenchimento. Você tem que colocar, né, na balança do custo daquele preenchimento. Você tem que montar uma tabela de custos de todos os procedimentos da clínica. Você vai colocar lá, limpeza de pele. Limpeza de pele gasta. Qual que é a quantidade de gás que normalmente você gasta? A quantidade de produto que normalmente você gasta. E você tem que colocar ali o valor, tá? Então, por exemplo, um preenchimento. A seringa do preenchimento custa R$500. Aí eu uso álcool, eu uso gaze, eu uso sabonete, eu uso um micropore. O que mais você usa para fazer o procedimento? Isso entra na sua tabela de custo daquele procedimento. Mas não é só isso que você gasta. Você gasta luz, você gasta telefone para a pessoa chegar até ali, você gasta com secretária, você gasta com o café que a pessoa toma quando ela entra dentro da clínica, você gasta o aluguel, você gasta com água, você gasta com tudo. Então, tudo isso tem que estar ali. Até mesmo aquele curso que você quer fazer porque você tem vontade de se especializar. Então, por que tem clínicas que cobram R$600 um preenchimento e tem clínicas que cobram R$1.300 uma seringa de preenchimento? Essa que cobra 600, ou ela tá ilegal, porque não é possível que ainda assim, quando a gente para avaliar o preço, ainda tem a taxa do cartão, ainda tem o imposto da nota que você tem que dar ali para o paciente, que só nisso já vai 6% no mínimo de imposto que você paga. A taxa do cartão vai aí em torno de, dependendo de como a pessoa fizer o pagamento, 3% ou até 10% se ela parcelar aí em 10 vezes. Então não dá para entender como que algumas clínicas conseguem cobrar tão pouco. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a clínica que cobra pouco provavelmente não faz essa conta e provavelmente não está lucrando. E algo que eu acho interessante também falar para vocês é que você pode estipular, além do seu salário, uma retirada. Essa retirada depende muito do andamento da empresa, tá? E depende muito de quem está gerindo aquela empresa. Então, você pode fazer, por exemplo, retiradas a cada 6 meses, retiradas uma vez por ano, né? Então, a maioria das empresas, elas fazem retiradas pelo menos uma vez por ano, normalmente em dezembro ou em janeiro, tá? Onde você pode colocar como meta para você, por exemplo, uma retirada um pouco maior. Todo mês de dezembro eu faço uma retirada de 10 mil, por exemplo. Uma retirada, não sei, gente, isso vai de acordo com o ganho de cada clínica, tá? Eu tô falando aqui valores, não são valores específicos, então você vai ver de acordo com o que dá. Eu recomendo que você faça isso porque é uma forma, inclusive, de te incentivar. Gabi, mas eu vou colocar que eu vou fazer uma retirada de 10 mil se eu não consigo vender nada ainda assim? Você vai pensar todos os dias nisso e você vai fazer isso acontecer. Então, gente, eu quando comecei, eu coloquei, eu vou ter um salário aqui de tanto. Mas eu também não sei se eu vou conseguir atingir isso. Mas todos os dias você vai levantar da cama e você vai fazer isso acontecer. Você vai pensar. Quando a gente coloca uma meta na nossa vida, a gente tem que pensar nessa meta todos os dias. Não adianta você esperar chegar novembro para você pegar e falar assim, nossa, como que eu vou fazer agora para cumprir com essa meta? Porque em dezembro eu vou fazer uma retirada de 10 mil. Não, você tem que pegar esses 10 mil e diluir durante todo o ano para que você vá fazendo essa poupança da sua retirada. Então você tem que fazer isso acontecer, tá? E a gente faz acontecer se esforçando todos os dias e é possível. A Renata, que é farmacêutica esteta, me perguntou o seguinte: pode falar um pouco sobre trabalhar dentro de uma clínica ganhando como comissão? Renata, é o seguinte, a gente tem várias formas, né, de trabalhar numa clínica ganhando comissão. Você pode ser uma parceira da clínica, onde normalmente o que as clínicas fazem é o seguinte: se você for uma parceira, você provavelmente não vai atender todos os dias, senão você já teria que ser CLT, né, da clínica. Então você pode, por exemplo, atender até 2 vezes na semana, onde você ganha uma comissão. Essa comissão depende do acordo que você fizer com a clínica. Você pode fazer um acordo onde a clínica paga todos os materiais, e aí normalmente, eu não tô falando que é regra, tá, gente? Eu tô falando que normalmente acontece. Então, normalmente, quando a clínica paga todos os materiais, a clínica te repassa uma porcentagem de 30%, tá? Essa porcentagem de 30%, ela é do bruto, ela não é do líquido.
E você tem outra opção também de trabalhar dentro de uma clínica ganhando comissão, quando a clínica te contrata como uma funcionária. Então você tem o registro na carteira, você tem direito a VR, você tem direito a VT, né? Então vale transporte, vale refeição, e você tem porcentagem por atendimento. E você tem porcentagem por venda também. Então, a cada venda que você faz, você ganha uma porcentagem em cima daquela venda. E a cada atendimento que você realiza, você ganha uma porcentagem em cima daquele atendimento. E aí você é funcionária daquela clínica, tá? Então, existem essas duas formas. Sobre essa questão de você comprar o produto ou a clínica comprar o produto, realmente vai ser um acordo entre as duas partes. Eu também já vi algumas pessoas que o profissional paga metade do produto e a clínica paga metade do produto. E aí a porcentagem fica 50-50 também. Então, tem várias formas. A Maísa me perguntou o seguinte: só consigo clientes quando faço algum tipo de promoção, depois eles somem. Isso, gente, é algo que acontece muito com muitas pessoas. A gente precisa saber primeiro definir o nosso tipo de cliente. Se você só consegue cliente quando você faz promoção, provavelmente é porque você já começou atuando dessa forma. Então você começou, aí você não teve paciência para atrair os seus clientes e você começou a fazer promoção, porque você achou que assim seria mais fácil, né? Só que isso acaba fazendo com que o seu público, ele seja o público de promoção. Então o público que valoriza o profissional, ele não vai te buscar. Tá? Então existem diversos tipos de cliente. A gente tem o cliente curioso, que é aquele cliente que chega, ele não fecha nada, ele fica ali o dia inteiro só perguntando, até mesmo pelo WhatsApp fica te perguntando o preço de tudo e nunca fecha, tá? Esse cliente curioso, a gente consegue barrar esse cliente, principalmente quando a gente cobra a nossa consulta, porque se você cobra a consulta, o cliente que é curioso, ele não vai pagar a consulta só para ficar te fazendo perguntas sem fechar nada. Então é importante você cobrar a consulta, afinal é o seu tempo de trabalho, tá? Então se valorize. A gente tem o cliente que é o cliente de promoção. Esse cliente de promoção nem vale a pena você ter esse cliente dentro da clínica, porque ele vai fechar com você se ele achar que seu preço tá bom, mas ele não valoriza o seu trabalho. E normalmente ele é o cliente que ele te dá problema, porque ele tem um grau de exigência altíssimo, mas ele não quer pagar por aquilo que ele leva, né? Então é aquela pessoa que vai fazer um botox, nunca tá bom, vai fazer um preenchimento, nunca tá bom. Se você oferece mais do que uma seringa de preenchimento para uma região, porque há aquela necessidade, ele não consegue entender isso, ele acha que você tá querendo vender mais, então ele não consegue entender e nem ter paciência na hora da consulta quando você vai explicar como ele envelhece, enfim. Ele é um cliente que não vale a pena dentro da clínica, tá? E nós temos os clientes fidelidade, aquele cliente que ele passa com você porque ele gosta de você. Ele gosta de te ver nos stories, ele gosta de te ver no IGTV, ele gosta do seu conteúdo muito antes de chegar até você. Muitas vezes é um sonho aquela pessoa passar com você, e quando ela passa com você e realiza aquele sonho, ela fecha com você, ela vira ali sua paciente. Onde você for, se você mudar de endereço, essa pessoa vai atrás. E nós temos um outro tipo de cliente, que é o cliente que é apaixonado pelo seu trabalho. Então, além de fazer tudo isso, ainda é aquele cliente que indica o seu trabalho para outras pessoas. E aí você começa a crescer. Então, vocês entendem como é muito importante a gente saber o tipo de cliente que a gente tem? Porque é sabendo o tipo de cliente que a gente tem que a gente também vai conseguir crescer. O cliente de promoção não é o cliente que te faz crescer. Ele, no máximo, é aquele cliente que na hora que você tem ali um estoque que você fez de produto e você tá com o produto vencendo e você precisa, é melhor aí nesse caso você fazer uma promoção para vender esse estoque do que jogar esse estoque no lixo, ele é o cliente que ele te serve para aquele momento, mas ele não é o cliente que vai te fazer crescer. O cliente que te faz crescer é aquele que te indica. E para ele te indicar, ele não vai ser o cliente de promoção, ele vai ser o cliente que é o cliente apaixonado pelo seu trabalho. Como eu faço para as pessoas se apaixonarem, né, pelo trabalho? Mostrando conteúdo. Então, mais uma vez, gente, o Instagram, ele tá aí para isso. Pergunta agora da Maria Isla. O que acha de dar porcentagem à secretária para aumentar vendas?
Eu acho maravilhoso. Eu acho que quanto mais profissionais você tiver trabalhando com você, que sejam profissionais que tenham visão comercial, profissionais que te ajudam a crescer e que vão crescer junto com você, é maravilhoso. Até lembrei de uma coisa, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre esses bancos, né, de investimento e tudo mais. Agora parece que tem uma coisa aí que você consegue contratar uma pessoa para ela poder gerir os seus investimentos, né? Para pessoas que muitas vezes têm dinheiro, mas não conseguem investir. E aí eu tava falando, falei, nossa, que legal, não sabia, né, que existia isso. E aí essa pessoa pegou e virou para mim e falou assim, Gabi, mas aí é melhor a gente parar para estudar, porque senão a gente vai acabar dando porcentagem do nosso dinheiro para essa pessoa. E aí eu peguei e falei exatamente algo, né, que já responde a pergunta da Maria Isla e é a forma que eu penso, que muitas vezes é melhor você dar a porcentagem para uma pessoa que vai ganhar ali junto com você, do que muitas vezes você deixar de vender. Às vezes a sua secretária, ela consegue fazer uma venda que você não vai conseguir fazer. Então, nessa questão de investimento, às vezes é melhor você estar dividindo um pouco daquele ganho com outra pessoa do que o seu dinheiro tá parado. Então, eu acho que tudo que a gente tiver dentro da clínica com os funcionários que vai poder aumentar a venda, o ganho, tanto para a clínica quanto para o funcionário, é melhor. Então, é claro que você tem que saber como fazer isso, porque você também não pode dar uma porcentagem, né, de forma que sua secretária daqui a pouco vire sua sócia, porque você vai pagar, né, por todos os custos da clínica e a secretária não. Então, tem que saber até que ponto você vai com essa porcentagem para você não se prejudicar, mas acho extremamente importante e acho, inclusive, que ela vai se sentir mais motivada a te ajudar e vocês duas vão crescer cada vez mais. Pergunta da Jéssica: como se divide no operacional e na gestão da clínica? Uma pergunta muito boa. Jéssica, no início da minha carreira eu atendia todos os dias, então era uma luta para eu conseguir me dividir entre todas as minhas funções. Depois eu fui entendendo, como eu falei, né, no início eu bati muito a cabeça, eu fui entendendo como as coisas funcionavam. E hoje eu atendo 2 vezes na semana e os outros dias da semana eu me divido na gestão, não só da clínica, mas como vocês sabem, eu também tenho a clínica escola, eu sou mãe, eu sou mulher, então eu me divido entre as minhas outras funções, tá? Eu acho que isso, para quem é dono de clínica, é essencial. O que eu faço é o seguinte: nos dias que eu não estou atendendo, tem outro profissional atendendo no meu lugar. Então, eu tenho nutricionista na clínica, eu tenho uma outra biomédica na clínica, eu tenho esteticista, eu tenho médicos atendendo na clínica. Então, acontece que a minha parte no orçamento, ela não entra nesses dias, mas entra a parte de outras pessoas. Então, eu acho isso extremamente importante, que você tenha uma clínica multiprofissional. Até porque você consegue gerar muito mais resultado para os seus pacientes. Então, lá na clínica, por exemplo, a gente atende facial, mas a gente atende também muito corporal. Então, para ajudar na parte corporal, a gente tem a nutricionista, a gente tem o nutrólogo. Então, isso é muito importante, tá? E aí é o seguinte, nos dias que você atende, você tem que cumprir com aquela meta que você colocou. Meta de venda e meta de atendimento. Então, hoje é muito mais fácil eu atender de 10 da manhã até 10 da noite, fazer aquele dia render, do que eu ficar indo atender todos os dias e atender um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então, eu gerencio o meu tempo dessa forma, para ser muito mais prática. Como sair do vermelho nessa pandemia? Promoção é uma boa opção? Bom, eu já falei para vocês a minha visão sobre promoção. Eu acho que promoção, você pode fazer uma ação promocional por mês, por exemplo. A cada mês entra um procedimento na promoção. Gente, para fazer isso, o que eu faço na clínica, tá? Os procedimentos onde você tem ali produtos injetáveis, é muito difícil você compensar, né? Compensar financeiramente para a clínica, você colocar esses procedimentos na promoção, como por exemplo botox, preenchimento, porque Sculptra, porque são produtos, né? São procedimentos que o produto ele é muito caro. Então você vai perder dinheiro aí. O que você pode colocar em promoção? Aquilo que não exige um custo tão alto. Então, como que você sai do vermelho na pandemia? Colocando, por exemplo, uma blefarofulguração na promoção. É um procedimento que você gasta muito pouco, tá?
Microagulhamento. Se você tem um microagulhamento automatizado, o que você vai ter de gasto ali é agulha. Então, isso colocar na promoção, talvez não vai fazer você perder tanto dinheiro. Colocar uma limpeza de pele na promoção, dependendo da promoção que você faz, não compensa, porque você utiliza muitos produtos. E outra coisa que vocês têm que pensar: quanto tempo você fica ali naquele procedimento? Um microagulhamento, em meia hora você faz, acabou. Uma blefarofulguração, a cada 15 minutos você consegue fazer uma. Então, a cada 15 minutos você consegue atender um paciente, tá? Então, pense nisso. Às vezes você coloca na promoção um procedimento que você leva 1 hora, 2 horas para fazer. Então, para você fazer aquilo render, é muito mais difícil. Então, você tem que pensar no preço que você cobra e você tem que pensar no tempo que você perde para realizar aquilo, para que isso compense. A Renata me mandou o seguinte: Gabi, faço várias postagens, perguntas para interação, aquelas caixinhas, né? Mas ninguém responde, desanima. Gente, parece até trapaça, mas na verdade é uma forma de você conseguir gerar o seu conteúdo, tá? Então, no início, até eu ter a interação que eu tenho hoje no meu Instagram, eu também fazia caixinha e poucas pessoas, né, me mandavam perguntas. E eu mesma pegava aquela caixinha e colocava a pergunta que eu achava que seria interessante as pessoas verem a resposta daquilo. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Graças a Deus as pessoas me mandam, mas me mandam porque eu gero conteúdo o tempo todo, porque essa interação ela veio acontecendo. Mas não tenham vergonha de fazer algo que é para o bem da sua empresa, que é para o bem do seu crescimento. Então, se você coloca uma caixinha, ninguém mandou nada e você está ali à disposição daquelas pessoas que estão te seguindo para falar sobre um procedimento, para falar sobre envelhecimento, para falar sobre a pele com acne, para falar de um melasma, para falar do emagrecimento. Então, você está ali à disposição, você tem conteúdo para gerar, mas as pessoas muitas vezes não estão te dando chance ou elas não estão conseguindo nem ver a sua caixinha, aquelas que até se interessariam por aquilo, não estão conseguindo ver a sua caixinha porque a sua interação no Instagram ainda está baixa, porque o seu engajamento no Instagram ainda está baixo. Nada impede de você mesma colocar ali as perguntas. Então não tenham vergonha disso, até porque ninguém vai ver, né? Se quem que perguntou, se foi você ou se foi outra pessoa, tá? Então não tenha vergonha de fazer nada que, é claro, não é uma coisa errada, né? De você fazer, você não está ferindo ninguém e é para o seu crescimento. E a última pergunta aqui pra gente finalizar, a Ariana me mandou essa pergunta, gente: qual conselho você daria para quem quer começar, mas não tem noção nenhuma de gestão de empresas? O conselho que eu dou, Ariana, é que você nem comece se você não tem noção nenhuma de gestão de empresas, porque pode parecer que para mim foi fácil, gente, mas eu não tive um começo sabendo gerir a minha empresa e por isso eu errei muito, eu caí muito, eu também fiquei devendo, eu também contas chegavam e eu não sabia o que fazer, eu também me deslumbrei. Então assim, o que eu passo para vocês aqui é realmente a realidade, né? É conselho como se fosse conselho de mãe, sabe? Conselho de mãe. Então, o que eu posso dizer e o que eu falo, inclusive, para todos os meus alunos que estão nesse começo é: não foque somente em cursos para você aprender a harmonizar uma face. Foque em cursos também de gestão de empresa, de marketing. Você precisa saber gerir o seu dinheiro. A gente não teve essa cultura. Talvez para os próximos anos isso aconteça nas escolas, mas a gente não teve nenhum ensinamento sobre educação financeira, né? Então, muitas pessoas que estão sempre no comércio, elas acabam tendo uma visão comercial muito melhor, mas biomédico, farmacêutico, dentista, enfim, pessoas da área da saúde que têm clínica e consultório precisam entender que esse consultório, ele é um negócio, ele também é um comércio, e você tem que saber gerir isso, tá? Então busque cursos de gestão. A gente tem o Sebrae aí que tem vários cursos, inclusive gratuitos. A gente tem a internet para isso, então você pode procurar cursos, aulas,
vídeos, né, para você se inteirar um pouquinho mais sobre gestão. E se você tiver a possibilidade de pagar um curso, também procure cursos. Pode me mandar direct lá no Instagram, me perguntando, que eu posso orientar vocês com relação a isso, com relação a cursos, tá? Eu fiz MBA de gestão e marketing, acho que foi essencial, e todo ano eu sempre me atualizo também nesse assunto, porque a gente acaba tendo conhecimento de ferramentas novas sobre gestão, onde a gente consegue cada vez mais gerir o nosso tempo. Um bom gestor, um bom empreendedor, ele tem que saber gerir o tempo, porque tempo, aquela frase, né, tempo é dinheiro, a gente entende isso quando a gente começa a trabalhar, e tempo é dinheiro. Bom, gente, por hoje é só. Esse tema ele rende muito e para mim é muito prazeroso falar sobre esse assunto, porque ele me traz uma questão inclusive emocional, que eu lembro de toda a minha trajetória. Então, muito obrigada pela interação, né, que vocês sempre me trazem, principalmente sobre esse tema. E eu gostaria de dizer para vocês que é possível, né? Se esse é o seu sonho, se é o seu sonho crescer dentro de clínica, tendo sua clínica, seu consultório, enfim, com certeza isso é possível. É só você tomar, né, e pegar as rédeas do seu negócio e saber gerir o seu negócio. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para alavancar ainda mais a sua clínica, a sua carreira, os seus projetos e ter tirado as principais dúvidas. Porém, caso ainda fique alguma questão, alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo por meio do meu Instagram, no @doutora-Gabriela-Silveira, e vamos bater esse papo. Valeu, pessoal! Semana que vem estarei aqui de volta com o Talk com Gabi, que vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia. Até lá!